Eu sou a Gabi Zaniolo, sócia da Agile People Solutions, e essa é a Agile Talks, a nossa plataforma para compartilhar conteúdo, experiências e fazer provocações, promover insights e inspiração para vocês. Nosso convidado de hoje é o Juliano Silva. Juliano tem mais de 20 anos de experiência de gestão à frente de empresas nacionais e internacionais. Ele é o responsável pela nova fase da Branco Motores, uma empresa da qual ele vai falar um pouco, contar para a gente a história e também as novidades que ele vem implementando junto com seu time. Juliano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo à Agile Talks. Nos conte um pouco da sua história. Boa tarde, Gabi. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço por esse convite para a gente poder fazer um bate-papo e uma boa troca aqui de ideias e falar um pouquinho sobre a Branco, um pouquinho sobre mim e talvez essa história crie aí referência para quem esteja ou para quem almeja, né? Esse tipo de confusão na vida, né? Hoje, o Juliano, né? Antes de mais nada, eu sempre falo, Juliano, é o pai da Sofia, é o marido da Fernanda, né? Minha família é a base de tudo. Juliano, ele é formado em engenharia, né? Lá atrás, fez aí depois diversos cursos, entre eles MBA em administração de empresas, que é a minha grande paixão, né? Hoje eu me considero um administrador de empresas, né? Que eu carinhosamente chamo de boteco, né? E nos últimos 7 anos eu venho desempenhando essa função aqui na Branco, uma história linda que começou no finalzinho de 2017 e estamos aí próximos a completar 7 anos de uma jornada muito bacana, né? Muito bacana. A gente tem um orgulho danado da jornada que a gente vem construindo na Branco, tudo que a gente vem colocando em prática. E 7 anos, né? Já dá para a gente plantar, né? Crescer e colher muitos frutos, né? E é isso que a gente vem fazendo nesses 7 anos com uma empresa que está muito próximo de completar 90 anos de idade, né? Vai para 88 anos e a gente está há 7 anos nela, fazendo, como você falou, uma pequena revoluçãozinha ali no começo, mas a gente vem hoje desenvolvendo a empresa de uma maneira muito saudável, que dá um orgulho danado, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Que bacana. A Branco é uma empresa de origem familiar, né? Foi fundada em 1936, é isso? Por Caetano Natal Branco, Exatamente. em Joaçaba, Santa Catarina. Isso, isso. E você também é daquela região, não é? Sim, eu sou Catarina, né? O sotaque, né? O sotaque ele tá grudado, né? Apesar de já estar 7 anos no Paraná, 7 anos em Curitiba, uma cidade que eu amo, esse sotaquezinho do manezinho da ilha, ele não sai de mim, né? E a Branco teve origem lá. A Branco começou em 86 com a família Caetano Branco. Em 2012, ela foi adquirida pela Briggs Stratton, né? Um grupo americano. E desde então ela faz parte desse grupo. A Branco, ela, quando foi comprada pela Briggs, ela já estava na terceira geração. Então, sucesso, né? Uma empresa familiar, né? Conseguir chegar na terceira geração de uma maneira que chamasse a atenção de um grupo multinacional, vamos dizer assim, né? É um negócio bem interessante, uma história de empreendedorismo lindo, que começou lá atrás e acabou findando aí com a Denise Hammer, que era a esposa do Sr. Oscar Branco, e que fez aí a venda da Branco para esse grupo multinacional, que é o qual a gente reporta, né, até hoje, um grupo americano, com base na Europa, base na Austrália, e a base na América do Sul fica aqui no Brasil, né? Uma história bem legal. Bacana. E conta um pouquinho para a gente dos produtos que a Branco fabricava e as inovações que vocês vêm promovendo, para a gente fechar a Claro. contextualização da empresa e entrar um A pouco mais na Branco história. a Branco é uma empresa que chama-se Branco Motores, né? Mas eu já apenas falo Branco hoje porque hoje o Motores é uma parte, né, de tudo que a gente vem fazendo. A Branco hoje é uma empresa de máquinas e equipamentos e que desde semana passada, né, ela virou também de ferramentas. Então é uma empresa que vem se reinventando, tem um DNA de inovação muito forte, né, que faz hoje com que isso seja a principal engrenagem
do crescimento e da prosperidade da empresa, né? A Branco, nos últimos 7 anos, ela multiplicou o seu faturamento por 5, né? Isso não foram talvez os 7 anos de maior prosperidade do Brasil, tampouco do mundo, mas a Branco, nesse espaço de tempo, ela multiplicou seu faturamento por 5 vezes, ampliando seu portfólio de uma maneira significativa, entrando em novas categorias que antes nem se pensava, sendo top of mind de muitas categorias no Brasil, como motobomba, motocultivador, né? Até motocultivador se fala muito mais tratorito no mercado do que de verdade motocultivador, geradores, motores, lógico, roçadeiras, motosserras. Entramos agora, nos últimos anos, numa linha elétrica, compressores de ar, inversores de solda. Entramos numa aplicação não só profissional, que é o que a Branco fazia, mas entramos também em aplicação residencial. Aí entramos com lavadoras de alta pressão, equipamentos de jardinagem elétrica, né? Semana passada entramos em ferramentas elétricas, né? Essa semana entramos em acessórios de jardinagem, mangueiras, conectores, esguichos. Ou seja, a Branco é uma provedora de máquinas, equipamentos e ferramentas para os segmentos de agronegócio, jardinagem e agora também construção civil leve, né? E nós dizemos que o nosso propósito é ser o melhor parceiro nesse segmento de atuação, né? Não só através do fornecimento de equipamentos, mas na verdade a Branco busca entregar ao seu cliente um pacote de soluções para que ele tenha sucesso na sua área de atuação. Então é assim que a gente atua de uma maneira muito dinâmica no mercado, né? Crescendo em base instalada, crescendo em número de clientes ativos, crescendo em portfólio, né? Uma expansão muito grande que fez com que ela saísse de um número X e hoje ela faturasse 5x no espaço de 7 anos. Ou seja, uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? Dessas conquistas, né? E de todo esse reconhecimento que a gente vem recebendo do mercado. Parabéns por tantos resultados que comprovam a eficácia e eficiência aí da sua gestão, na liderança desse time, da gestão do time como um todo. O que você considera que tenham sido marcos na tua carreira que te trouxeram até esse desafio da Branco? Eu acho, puxa vida, pergunta boa. Eu acho que eu recebi alguns presentes, né? Eu, quando finalizei a minha faculdade lá no 2000 e poucas bolinhas, né? Eu tive eu tive uma sorte de entrar numa empresa multinacional suíça, né? Chamava-se naquele momento ABB, hoje chama-se Tachelet, que foi meu primeiro emprego pós-formação em engenharia, que foi onde desenvolvi toda essa minha base profissional, né? E trabalhei 14 anos nela e tive uma expatriação, foi um grande presente, né? Eu atuei por 2 anos na Espanha, na fábrica de Saragoça, como gerente de exportações dessa fábrica. E eu conheci um bom número de países, convivi com diversas culturas, que acabou me dando uma base muito interessante de formação, de referências, né? Para mim complementar o meu currículo e, com toda certeza, me trazer novas experiências e competências para ser um bom gestor, né? Depois desses 14 anos, eu fui trabalhar numa empresa familiar por 2 anos. Foi um outro grande presente que eu recebi. Fui trabalhar na Indel Papel, a convite das famílias do Bujac e Mantal, né? Eu fui o primeiro profissional dessa empresa familiar, não familiar, né? O primeiro executivo não familiar da empresa que estava passando da primeira para a segunda geração. E ali nasceu um grande amor, que é trabalhar com empresas familiares, né? Após essa minha passagem, eu vim para a Branco quando eu estou há 7 anos, mas aí por ter estudado governança, IBGC, me identificado com isso e ter tido essa passagem por empresa familiar, eu acabei começando em paralelo com a minha função de executivo a trabalhar como conselheiro de empresas familiares, né? E hoje eu atuo, isso para mim foi o grande terceiro presente, né? Eu recebi um convite da BRW, uma empresa aqui da Grande Curitiba, de papelaria fina, depois acabei recebendo o convite da Gauss, outra empresa familiar, de empreendedores gigantes, né, da nossa região aqui, que é dedicado a autopeças, e aí, recentemente eu recebi o meu terceiro convite, e eu sou também conselheiro da Casa das Correntes, uma empresa que está na segunda geração familiar na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, acho que essa foi a brincadeira de uma base forte no início de carreira, junto com várias
vários segmentos, né? Trabalhava com energia, fui para papel e celulose, hoje eu estou em máquinas e equipamentos para o varejo, atuando como conselheiro em segmentos diferentes, fez com que eu desenvolvesse uma formação multitarefa, com muita experiência em diversos segmentos, diversos tipos de empresa, para complementar o meu currículo e poder deixar uma casca mais grossa, né? Porque hoje o mundo está tão dinâmico, né? Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tem que ter muita vivência, né? Para tomada de decisão, né? Eu acho que isso colaborou bastante para que eu tivesse uma formação robusta para nesse dia a dia hoje ter essa experiência acumulada para tomar as decisões corretas e defender, né? Defender as organizações, né? Defender essa linda empresa que é a Branco, que vai aí para quase 90 anos de idade, e continuar formando e trazendo prosperidade para ela, para que ela seja perene e ela traga impacto para o meu cliente, traga impacto para os colaboradores, para os nossos fornecedores, para a comunidade, todo mundo tem que ganhar, né? Então, acho que esse é o resultado de um bom trabalho, de uma empresa bem equilibrada, com um time fantástico, que eu tenho orgulho danado que a gente tem aqui e que faz essa engrenagem cada vez mais, andar mais rápido. E qual é o estilo de liderança que você foi forjando ao longo dessa caminhada e que hoje você define como o seu estilo de liderança, ou pelo menos até o momento, né? Certamente é algo que se transforma com pouco tempo, mas o que você conseguiria compartilhar como sendo um estilo de liderança que você considera eficiente e eficaz? Legal. Então, eu gosto de construir times de alta performance, eu gosto de falar, né? Então, assim, a base disso tudo, para mim, eu tenho que ter pessoas, eu entendo, nas áreas de atuação, que me superam em muito, né? Então, o meu time de gestão, e é isso a gente prega em todos os níveis, eu tenho que ter pessoas excelentes, pessoas com uma competência altíssima, que formem também times fortes para fazer o bom andamento das suas áreas com uma visão holística. E o que eu quero dizer com isso? Se eu penso na área financeira, na área comercial, de operações, esses times têm que ser individualmente muito competentes e fazer o melhor pela sua área, mas sempre com foco no todo. Então, o meu estilo de liderança é realmente de formar equipes competentes, fortes e autônomas. A meta do anual, o planejamento trianual, o caminho que nós vamos seguir por as estratégias macro, a gente sempre define em conjunto. Mas o como cada um vai atuar na sua área é autonomia da área. Na área que tem que sair tomando as suas decisões em prol de que cada engrenagemzinha dessa, se andar no mesmo pace, a empresa como um todo ela acelera. Se eu tiver uma área que esteja um pouquinho mais fragilizada, todos nós vamos cooperar e apoiar e suportar para que essa engrenagem seja turbinada e esteja todo mundo andando mais ou menos no mesmo pace para que a empresa prospere, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim que nós funcionamos. Lógico, com muita diversidade no time, né? Para a gente ter vários pontos de vistas complementares, né? Com pessoas competentes e com capacitação contínua, com muita autonomia, para que a gente possa de verdade fazer essa engrenagem andar. Então, é assim que eu gosto de liderar. Agora, consequência disso, volta e meia dá um monte de confusão, né? Porque você bota um monte de expert com autonomia, né? Os melhores das suas áreas, e nós criamos estratégias e diretrizes e KPIs que, de uma certa maneira, conflitam. Então, é aí que eu tenho que trabalhar e atuar para que a gente consiga ter conflitos que impulsionem, eu falo sempre, né? Eu não posso ter conflito que faça bater cabeça e tornar a empresa estática. Todos os conflitos têm que trazer aprendizados, melhoria contínua para a gente continuar evoluindo. E é isso que a gente tem feito. E é isso que eu me orgulho tanto, né? Eu estou quase completando aqui com o nosso time, que é um time maravilhoso, 7 anos de atuação. Então, praticamente, tudo que a gente decidiu lá atrás já gerou consequências. A gente já... Consequências às vezes boas, às vezes não tão boas, mas muito aprendizado para que a gente fosse todo ano lapidando, para que a empresa fosse hoje o que ela é. Uma empresa linda, próspera, lucrativa, que impacta o mercado, impacta a sociedade, impacta a comunidade, os colaboradores, né? Então, um ambiente bom de trabalhar. Então, é isso que a gente tenta fazer. Então, acho que falei muito, né?
mas o que eu gosto mesmo é de dar autonomia para os meus liderados. Eu gosto de um bom ambiente de trabalho, eu primo por um ambiente feliz e disciplinado. Então a gente brinca, né, que a felicidade gera bagunça, não. Ele tem que ser feliz, a gente tem que ser descontraído, a gente pode brincar de vez em quando, mas ao mesmo tempo as tarefas têm que ser executadas, né, com maestria. Então, felicidade, bom humor, descontração e disciplina e muita entrega e resultado. Eu acho que seria isso. Então, na sua visão, times de alta performance são times autônomos, diversos, que sabem conflitar, que conflitam para chegar em melhores soluções, que sabem sentir e avaliar, tomar decisões com base nas consequências que as decisões do passado causaram e que, de certa forma, são pessoas que gostam de se divertir fazendo o que estão fazendo no trabalho, se divertir fazendo projetos, desafios, alcançando objetivos e algo nesse sentido. Exato. É aquela expressão americana, né? Work hard, né? E play hard, né? Então, tem trabalho duro, sim, mas a gente também tem que se divertir. Senão, não faz sentido. A gente passa muito tempo junto, né, Gabi? Então, a gente trabalha, né? Oficialmente 8 horas, né? Mas a gente trabalha 10, 12 horas, porque a cabeça, né? Ela acaba não parando, né? Então imagina você, que tristeza você trabalhar 10 horas num ambiente que não tem felicidade, né? Então, o ambiente tem que ser feliz. Senão, a gente está desperdiçando 40% da nossa vida. E isso ninguém tem que fazer, né? E eu falo sempre para os nossos colaboradores, que a gente tem assim nossos diálogos com frequência bastante grande. Se você não está num ambiente feliz, você tem que mudar. Não, assim, né? Porque, mas tem estresse. Claro, tem estresse, né? A gente não vive em férias contínuas, né? Nós trabalhamos muito para entregar esse resultado que é acima da média. Mas a gente tem que se divertir com isso. O estresse é até necessário, né, de É certa forma. necessário, lógico. Desculpa. A gente tem O que estresse ser é até necessário, de certa a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente está construindo junto, né? A gente tem que voltar para casa no final do dia com a consciência tranquila, com sensação do dever cumprido. Eu acho que é isso, né? Mas, necessariamente, ele causa, sim, estresse, porque o mundo anda muito competitivo, o mundo anda extremamente dinâmico, né? Variáveis e incontroláveis o tempo todo, e nós temos que atuar continuamente para que a empresa se mantenha estável, para que a empresa se mantenha evoluindo, prosperando, né? E esse é um dos benefícios que eu tenho dito muito, que é o que a Branco hoje oferece. Essa estabilidade que a Branco tem, de prosperidade, que a gente batalha bastante para manter isso, é um baita no benefício, né? Porque você tem, uma garantia de que não estamos falando em redução de quadro, a gente, na verdade, continua falando há muito tempo em aumento de quadro, em capacitação das pessoas. E eu não capacito as pessoas para branco, eu capacito as pessoas para elas tornarem-se, continuarem sendo produtivas e competitivas ao mercado, seja em oportunidades futuras na branco, seja em oportunidades no mercado. E isso tudo faz realmente com que a engrenagem ela continue muito acelerada. E o ano de 24 tem sido um ano maravilhoso nesse sentido para nós. Adaptação, então, uma outra condição necessária e fundamental, né, óbvio. Adaptação é uma doideira, né? A gente tem que estar sempre adaptando, né, Gabi? Eu acho que a gente teve, dá para falar, pré-Covid e pós-Covid, né? Eu acho que o mundo pós-Covid, ele entrou, a gente falou, né, 2020, 21, 22 era ressaca de Covid, mas a gente continua falando em 24, ainda em algumas coisas que são ressacas do Covid, né? Então isso não para, então o mundo, ele realmente está num dinamismo de mudança incrível. E uma das habilidades que a gente tem que ter hoje é realmente monitorar o mercado e ficar muito atento às macro tendências, para a gente poder adaptar a empresa a cada uma delas, né? E o que perdura por mais tempo, embora também precise se atualizar, é a cultura, né? Queria que você falasse um pouquinho, né? Você já trouxe vários aspectos que permeiam a cultura que você vem construindo e fortalecendo, mas queria que você me falasse um pouco mais especificamente sobre o que permeia a cultura da Branco, como que você estabeleceu essa cultura, de que forma ela é tangibilizada, quais são os hábitos, o que que sustenta essa cultura. Até é uma coisa bacana, mas a gente tem um alto percentual de retenção na empresa, isso é uma coisa bem bacana, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? A Branco tem um quadro de
pessoas que que são hoje, brinca né, completando 5 anos, né? Então, a gente tem toda reunião trimestral que a gente faz, a gente sempre tem celebração de pessoas completando 5, 10, 15, 20, 25 anos, e isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, quer dizer que existe uma identificação. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, da cultura da Branco. A Branco tem uma série de valores, né, que eu acredito que para essa cultura dar certo, as pessoas que estão aqui dentro, elas têm que acreditar, e elas têm que se identificar, e elas têm que seguir esses valores, né? Porque se não houver isso, houve uma ruptura, né? Então, toda vez que a gente entende, se houver qualquer disrupção nisso, é um ponto de atenção. Então, aqui dentro hoje, após 7 anos, né, que a gente vem estando juntos, a gente entende que quem está aqui há muito tempo é porque, lógico, ele acredita, ele respeita e, na verdade, ele valoriza o que nós temos aqui de cultura, né? Todo novo colaborador que chega, ele recebe um onboard para fazer essa adaptação, porque isso é o que a gente tem de melhor. Aliado a isso, nós temos um propósito da empresa, né? Que eu acho que essa é a inspiração, né? Que a gente faz muito. Nós queremos ser o melhor parceiro do cliente, dos funcionários, dos fornecedores, da sociedade, nos segmentos que a gente atua. Então, a gente faz de tudo, sim, para que todo esse ecossistema ele prospere junto com a Branco. Então, a prosperidade não pode ser só de uma via, mas ela tem que ser em todas as vias, né? E a gente, aos pouquinhos, avançando, a gente vai implementando cada vez mais melhorias com todos os nossos stakeholders, né? Ou os parceiros do ecossistema, vamos dizer assim. Isso acontece bastante. Nós temos muita transparência, Gabi. Então, assim, resultado das empresas, as nossas prioridades táticas, a mensuração dessas prioridades, os feedbacks são contínuos, isso acontece muito. Mas também todo mundo sabe para onde nós vamos nos próximos 3 anos. Nós vamos para lá. Isso faz com que crie capacitação para quem precisa se capacitar. Isso também deixa muito claro que vai ter oportunidades de promoção na empresa, que nós vamos criar novas vagas. Isso deixa muito claro que temos muito para evoluir ainda. Poxa, mas a gente vai no pace super bacana, precisa melhorar mais ainda. Todo ano a empresa precisa evoluir. Isso é outra coisa, tem que estar muito claro para todo mundo. Ah, eu não gosto desse ritmo. Poxa, eu entendo, mas o nosso ritmo é esse. Todo ano a nossa empresa ela precisa evoluir. Então, quer fazer parte da equipe do Branco? A gente precisa entender que todos nós precisamos evoluir. Isso é uma verdade. Nós, como seres humanos, né? Tanto no lado pessoal, no lado espiritual, no lado profissional, nós continuamente precisamos evoluir. Então, esse papo aqui ele é muito aberto. E essa eu acho que é a cultura da Branco, quando a gente fala de resultado. Mas também faz aqui um link muito forte com inovação. Se eu preciso continuamente evoluir, eu preciso criar coisas novas. Eu preciso otimizar processos, eu preciso melhorar softwares, eu preciso incluir aqui alguma coisa de inteligência artificial, eu preciso criar novos produtos, eu preciso criar novas maneiras de me relacionar com meus clientes, para que a empresa continue evoluindo. Então, nós temos todo ano um par de novas ideias. A gente tem um programa de inovação aqui que é super bacana, super competitivo, que a gente anualmente implementa um monte de ideias que vêm de todos os colaboradores, de todas as áreas. Todo mundo sempre tem ideias para sugerir para que a empresa evolua. Isso é muito bacana. As ideias não têm vindo do corpo diretivo. As ideias têm vindo de todo mundo. Todo mundo pode contribuir para que a Branco do ano que vem seja melhor do que a Branco desse ano. Inclusive, nós estamos aqui ainda em setembro de 24, mas todas as estratégias para o ano 25 já estão na mesa. Nós já estamos atuando para que o 25 seja melhor que o ano 24. É um pouco de doideira, um pouco de agitação, né? Um pouquinho de ansiedade também, mas como a gente falou, né? É muito melhor a gente ter estresse, né, de uma prosperidade do que a gente lidar com o estresse de uma recessão. E para equilibrar isso, muito bom celebrar conquistas, muito bom ter o nosso tempo com a nossa família, muito bom ter a tranquilidade que a empresa vai por bom caminho e não está aí em nenhum momento se falando em redução de quadro, mas sim falando assim em aumento de quadro, falando em promoções internas. Então, eu acho que esse é o lado que a Branco faz, uma cultura bastante dinâmica, né? A gente brincava, agora até parei um pouco de falar que nós somos uma senhora, né? Porque de 88 anos já, mas com o espírito jovial de uma startup, né? Essa é a maneira que a gente gosta de prosperar. Bacana. Juliane, você
claro, tem uma visão voltada à gestão de pessoas muito forte, muito profunda, isso fica nítido, a gente se conhece há mais tempo, mas apenas por essa breve conversa, isso já se torna bastante nítido. Mas eu queria entender como você enxerga o papel das áreas de RH nas empresas de uma maneira geral, e aí na Branco também, com relação a primeiro, como você enxerga? O que você considera que seja o papel de uma área de RH dentro de uma organização? A área RH acho que você falou tudo. Primeiro que a empresa são pessoas, né? Mas assim, tem bastante gente falando isso, né? Sim, mas tem aquela brincadeira do walk the talk, né? Então, assim, eu entendo que as pessoas são a Branco. A Branco hoje, as pessoas são a Branco. A área de RH é uma área estratégica da empresa. A área de RH, o gestor de RH, o Edson, nosso grande Edson, ele participa de todas as decisões estratégicas da empresa. Todas, né? Ele está incluso em tudo. O Edson, nosso gestor de RH, ele sabe falar de finanças. Ele sabe entender e, ao mesmo tempo, dar aí recomendações para o Gianni na área comercial. Ele consegue apoiar o cara de operações nas suas decisões para que seja mais produtivo. Então, essa pessoa, o gestor de RH, ele possui e precisa ter uma visão de negócio. Ele precisa entender de negócio e entender de pessoas. Perfeito. Não é só pessoas. Ele precisa entender de negócio. Porque se ele entender o negócio da Branco e ele tiver a habilidade de pessoas, que é talvez o requisito número 1 do gestor de RH, ele vai combinar dois aspectos super importantes e vai conseguir dar o suporte necessário para que o nosso negócio evolua como tem que evoluir. Porque ele só vai evoluir se eu tiver um quadro de pessoas competentes, habilidosas e engajadas. E esse é o grande objetivo da nossa área de RH na empresa. Perfeito. E o que você tem enxergado com relação à transformação ou à evolução, a mudanças que o RH passou, que as empresas passaram e o RH precisou se adaptar? O que você considera que tenha sido necessário, além do entendimento profundo do negócio, para que as empresas se favoreçam de ideias, propostas, projetos, suporte que venham dessa área? Eu entendo que o RH hoje, né, eu acho que a gente vive um momento de muita transformação, né, e a gente tem muitos papers, inclusive, né? Nós temos talvez um momento único da história nossa com tantas gerações no mesmo ambiente de trabalho, né? O RH, ele precisou se tornar muito humanizado, né? Com muita empatia barra compaixão. Empatia apenas não adianta, né? Mas ele tem que ter compaixão para estender essa mão e poder apoiar a todos os colaboradores da empresa, né? Eu entendo que esse momento que a gente vive de pós, de novo, Covid, que não cessa nunca, né? Ou vai cessar, talvez por mais uma mudança radical aí lá pela frente. Hoje, a atenção à saúde mental, a esses aspectos, saber equilibrar todos os pratos da vida do indivíduo, do coletivo, se tornou uma coisa muito mais em foco, né? Então, a gente hoje tem que saber encaixar muito bem as pessoas nas suas tarefas, mas isso não é estático, isso muda o tempo todo, porque as pessoas hoje vivem uma pressão mental, emocional muito maior do que nós tínhamos antes. Então a gente tem que saber atuar nesses momentos. A gente tem que ter a empatia para poder se colocar e reconhecer isso, e nós temos que ter a compaixão para apoiar essas pessoas, suportar para que elas continuem tendo esse equilíbrio. Com esse equilíbrio nos nossos colaboradores, estendendo às suas famílias, a gente consegue ter um colaborador muito mais saudável. Nós conseguimos ter, daí, por consequência, um absenteísmo mais baixo. Eu consigo ter um turnover mais baixo. Eu consigo ter uma empresa mais produtiva e mais competitiva.
Uma empresa mais produtiva e mais competitiva aí é uma engrenagem, né? Ela consegue dar ao colaborador mais suporte, ela consegue dar mais benefícios, ela consegue fazer capacitação, ela consegue fazer celebrações para dar aquela calibrada, né, uma extravasada que é necessário. Isso é uma engrenagem, é um círculo vicioso, né? Então, uma coisa está conectada com a outra. E essa eu acho que é a grande habilidade que o nosso gestor de RH, a nossa área de RH, ela em específico, mas todos os gestores da nossa empresa são um pouco gestores de RH. A gente não pode delegar ou delargar a responsabilidade das pessoas ao RH. Não, os nossos gestores em todas as suas áreas têm que ser ultra competentes na tratativa com as pessoas e ser apoiada pelo gestor de RH para que a nossa empresa continue prosperando. Então, eu acho que é um pouquinho assim, Gabi. Agora, tem sido um desafio cada vez maior, né? Eu acho que o gestor de RH, ele vive um momento de desafio muito grande, porque além de todo esse estresse, além de todo esse big data que traz essa consequência à saúde mental das pessoas, a gente vive um Brasil com uma taxa de desemprego muito baixa, né? Até saiu hoje, né? Mais um relatório aí do CAGED, e de novo a taxa de ocupação, o Brasil bateu um número recorde, que é lindo, a taxa de desemprego ela está extremamente baixa, né? E isso traz consequências, como o Brasil, isso é lindo, mas isso para as organizações traz algumas consequências que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, isso eu acho que hoje, o senhor RH, ele nunca teve tanto sob importância, relevância, mas também estratégico, sob o ponto de vista estratégico, eu acho que é uma área extremamente relevante para todas as organizações. Sem dúvida, e nesse cenário que você fala, cada vez mais a conexão entre as pessoas e a empresa tem que ser estimulada, tem que ser fortalecida, né? Mais do que reter, que é uma palavra que remete a coisas negativas, né? Reter seria você estar contra um movimento, entre aspas, natural do outro Não, lado jamais isso, naquele né? Na momento. verdade, é bem o contrário, né? E é uma coisa que eu digo muito, eu só quero aqui na empresa aquelas pessoas que realmente querem estar aqui. E se você não está contente, eu acho que você tem que realmente buscar um lugar que te complemente. A vida é uma, né? A vida é uma Exatamente. só. O nosso tempo ele é limitado, e como diz o meu diretor comercial aqui na Boneco, o nosso bem maior é o nosso tempo. Então a gente tem que saber usar esse bem maior que a gente tem. E como você vê o RH sendo a área que faz com que os gestores das outras áreas se desenvolvam como gestores de pessoas? Vocês têm programas? O que vocês fazem para Sim, fortalecer os a gestores das gente áreas como a gente gestores? nós trimestralmente nós fazemos encontros com toda a liderança da empresa, né, o primeiro tier e o segundo tier, para a gente continuamente fazermos exercícios de capacitação naquilo que a gente entende aí numa visão minha, junto com o gestor de RH, mas também inputs dos outros gestores. O que seria o tema que nós deveríamos abordar? Porque a gente faz encontros táticos a cada trimestre, e nesses encontros táticos, né, para rever, para fazer aí uma reunião de alinhamento, eu diria, né? Não é de report, não gosto dessa palavra, mas uma reunião de alinhamento. A gente acaba usando uma parte do dia para esse alinhamento e outra parte do dia para fazer palestras, workshops, que nos capacitem continuamente para que a gente possa enfrentar os desafios. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, o Edson, né, ou qualquer gestor de RH, no meu ponto, ele tem que não reportar, né, ao seu diretor, ou seja lá qual a palavra que se usa, mas ele deve, na verdade, construir alianças com todos os gestores. Ele tem que navegar em todas as áreas. Ele tem que entender de todas as áreas, para que ele possa atender às necessidades da área, ou mesmo, que eu acho que é o mais lindo, sugerir mudanças para aquilo que o gestor, naquele momento, não esteja enxergando. Porque isso acontece muito. Ninguém aqui é super-herói, ninguém é perfeito. Somos todos cheios de vieses, né? Com muitas habilidades ainda para aprender, e quando a gente recebe input de alguém de fora, ele é muito valioso, né? E essa é a grande missão do RH nessa relação contínua com as outras áreas. E comigo também, né? Adoro receber esses feedbacks, continuo evoluindo e me tornar cada vez mais um profissional mais completo para poder servir. Muito bom.
Juliano, já conhecemos um pouco da sua trajetória profissional, um pouco da sua visão com relação à gestão, liderança, um pouco sobre os cases que você vem construindo na Branco. Agora eu gostaria de entrar um pouquinho mais na tua história pessoal. O que você considera que tenham sido também fatos, assim como você nos contou da sua carreira, fatos da tua vida de uma maneira geral, que forjaram a pessoa que você é hoje, que contribuíram para desenvolver a tua personalidade e para que você esteja alcançando seus objetivos? Puxa vida, pergunta boa essa. Eu tenho uma família linda, né? Começo por aí, né? Eu vim de uma família linda, né? Meus pais, meus 2 irmãos, né? Tenho um carinho gigante, né, pelos meus primos. Tenho uma saudade gigante dos meus avós, né? Deixaram ensinamentos, maravilhosos das duas famílias, principalmente da minha falecida avó Lucy, que eu acho que me tornou um pouquinho desse louco que eu sou hoje, né, no bom sentido. Uma pessoa um pouquinho extrovertida, por um lado um pouco diferente, né, do jeito de atuar. E isso foi me formando, né. Meu pai sempre me deu muito suporte para todos os desafios, sempre tive muita vontade de ser o que eu sou hoje, né. Eu sempre tive, desde pequenininho, esse sonho em ser um gestor de um negócio, né. E eu, graças a Deus, eu já tenho aí uma carreira de praticamente 12 anos, de gestor de negócios, e eu sou muito feliz no que eu faço, né. Consegui, né, o sonho de ser um conselheiro de empresas, que é uma atribuição fantástica e linda, e todas esses desafios, a busca, né, e o perseguir, persistir, por alcançar esses objetivos vieram muito do meu pai. A minha mãe sempre me trouxe um lado de ver a vida um pouco mais colorida, né, de ter um pouco de tem vida, né, ter vida também, né, vida pessoal, e eu acho que isso foi o Juliano, um primeiro Juliano que apareceu no mundo aí, que formou engenharia e etcétera, e foi buscar aí seu primeiro emprego, numa grande empresa, etcétera. O segundo Juliano, ele nasceu quando ele casou com a senhora Fernanda. Não posso falar senhora, ela me mata, né? Quando eu casei com a Fernanda, né? A Fernanda moldou o segundo Juliano, essa pessoa que ela é mais hoje equilibrada, né? Trabalha bastante, mas conseguiu criar uma habilidade de formar uma família, de ter tempo para essa família, né? Ela vai dizer que ela não tem tanto tempo, viu, quando ela escutar, né? Mas de ter tempo de qualidade com a família, de tirar férias, de fazer viagens, de sair para jantar, né? De ir no circo, né? Como a gente foi semana passada aqui em Curitiba, né? Ir no parque caminhar com a minha filha, esse outro lado da vida, de se desconectar e ter tempo para outras coisas, né. E a minha esposa me ensinou uma coisa que é muito legal, de ter tempo, porque eu dou o meu tempo à empresa, eu dou o meu tempo à minha família, e ela me ensinou a doar o meu tempo para mim, de eu ter também um espacinho meu, né, de eu ser um pouquinho egoísta, de ter aquele tempinho para mim, isso ela me ensinou. Então essa base da família formou o Juliano que ele é hoje, que tenta conciliar isso. É uma doideira, né, porque conciliar uma vida profissional extremamente ativa, né, um Juliano que não para quieto, um Juliano que quer sempre evoluir a empresa, que quer criar oportunidades. Não existe, nenhuma coisa que me traga mais satisfação do que trazer uma promoção, né, pra dar uma promoção para um colaborador que estava merecendo aquela promoção, que dá, né, proporcionar uma graduação, uma pós-graduação para um funcionário, né, criar novos benefícios para a empresa, gerar novos empregos. Isso é o lado lindo de ser um gestor de negócios, né. Tem a outra parte, que é uma dureza danada, mas eu gosto do contexto como um todo, né. E aí equilibrar essa vida que eu gosto de estar sempre evoluindo, 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 com esse lado de ter uma família bem equilibrada, minha filha linda Sofia, minha esposa Fernanda, e ter o espaço do Juliano, ele é difícil de conciliar, né. E eu sou pai da Sofia, a Sofia tem 17 anos, uma adolescente, né, maravilhosa, um coração generoso, uma pessoa respeitosa. Tem ver hoje, né, que ela completou 17 anos. E é um ser Bom, humano. olha como o tempo passa, porque eu achei que era ano passado que você estava me mostrando a foto dela debutando, então na Sim, 15 verdade faz anos, 2 já anos. passou, E o tempo vai passando, Gabi, o tempo vai passando. Então ela completou 17 anos agora recentemente,
e ver que ela está se tornando, né, um ser humano lindo, por dentro e por fora, com as suas ambições, mas respeitando, com um ciclo de amizade super saudável, né, super dedicada na escola. Isso é tão legal, isso é tão bacana, né, que eu sou feliz, eu sou me considero uma pessoa extremamente feliz, extremamente realizada, mas ainda que busca querer mais. Por ganância, não, porque eu acho que nós, seres humanos, nós, organizações, empresas, nós temos que continuamente evoluir. Porque se a gente não evoluir, a gente pode começar a perder, né? Porque se eu não evoluir na branco aqui, o concorrente me atropela. Né? Então, eu não vou esperar ele me buzinar na minha traseira para evoluir. A gente não tira o pé do acelerador. Né? E eu acho que essa prosperidade, somada ao equilíbrio da vida pessoal, é o que é de mais lindo. Então, acho que é isso aí, mais ou menos por aí. O Juliano, meio doido, mas também gosta de deitar numa rede, né? Relaxar um pouquinho, né? Ler um bom livro, tirar boas férias, assim vai. Eu ia te perguntar o que você costuma fazer quando você dedica o seu tempo a você mesmo. Acho que você acabou de falar algumas coisas. Não sei se tem alguma Não, é outra. uma leitura com toda certeza, prática de esportes, né? Ou apenas uma caminhada. Eu gosto, né? Mas sabe que eu valorizo o meu tempo também sozinho, que é uma maneira também de eu baixar a poeira e chegar em casa mais tranquilo, né? Porque se eu chegar em casa muito agitado, a dona patroa lá me pega. Juliane, eu soube recentemente que você também é um praticante de meditação, assim como o André Caldeira, que é fundador do Grupo Propósito. Queria que Sim, você me contasse um pouco disso, mas não especificamente sobre a meditação, mas sobre o teu aspecto espiritual, tua espiritualidade. Você também já trouxe vários exemplos disso agora nessa tua fala, mas né? queria que você mergulhasse agora nessa etapa final no quesito espiritualidade. Como que você, primeiro, o que que você considera espiritualidade e segundo, como você pratica? Legal. Eu acho que todo mundo tem a sua fé, né? Eu tenho a minha fé, eu acredito muito na minha fé, tá? E, e eu acabo fazendo uso dela para ser uma pessoa extremamente positiva, né? Eu acredito que tudo vai dar certo lá na frente. Lógico, a gente tem que trabalhar. Não adianta só, né, ter a fé e não trabalhar por ela, né? Deixar aí apenas ao acaso da sorte, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de aplicar a psicologia positiva. Então eu sou extremamente otimista. E depois eu persigo esse otimismo. E aí dá certo, aí é questão de sorte, né? Então, assim, eu tenho sempre o meu tempo sozinho. E eu acho que um dos princípios, dessa brincadeira da espiritualidade, eu acho que é agradecer, né. Eu sou muito, muito, agradecido por tudo que eu sou, por tudo que eu consegui realizar, por tudo que eu tenho, eu agradeço continuamente. É a minha maneira de acordar todo dia de manhã, né. E a minha maneira de dormir todo dia à noite é com pensamento positivo, né. É uma coisa que eu aprendi que isso, inclusive, ajuda a gente em muitos aspectos da nossa saúde mental. Então eu sempre acordo agradecendo e eu sempre durmo com pensamentos positivos. E eu já acordo agitadaço de manhã, né. Eu já acordo agitado, né, porque eu acordo agradecendo por mais um dia, e já acordo tendo um monte de ideias. E eu acredito que, na força das energias. Então eu tento fazer o bem, eu pratico o bem. Eu acho que um ato solidário, um ato de compaixão, ele volta para nós, né. Então nada me dá mais prazer do que apoiar e ajudar as pessoas, né. Ver essa empresa aqui prosperando e ao longo de 7 anos, né, a gente recentemente fez um encontro do nosso time de gestão. Quando eu entrei aqui, e ao longo de 7 anos, eu vi pais formando filhos, eu vi colaboradores tendo seu primeiro filho, batizando seu primeiro filho, eu vi pais casando filhos, eu vi pais formando filhos, eu vi pais e mães se desenvolvendo,
né? Ou seja, a gente trazendo um ritmo diferente para uma empresa e gerando esse impacto positivo nas famílias, é muito legal. E isso volta para mim também, olha que coisa legal, né? Nós apoiando diversas ONGs que têm o foco na vulnerabilidade, é uma coisa, além de você falou do meu grande amigo Caldeira, né? Eu tive com ele num evento lindo, algumas semanas atrás, do Encanto, que é uma ONG que eu tenho orgulho danado da Branco ser uma das apoiadoras, né? Uma ONG que apoia 800 crianças de diversas favelas da região metropolitana de Curitiba no contraturno. Olha que coisa bacana isso. Olha que coisa legal o projeto que a Camila tem no Encanto lá, né? Que eu também tenho um contato super bacana com ela. Não só isso, né? Mas todas as outras que a gente apoia, a gente vai sempre no almoço, do café da manhã do Pequeno Príncipe, né? Geralmente, 60% dos atendimentos do Hospital Pequeno Príncipe são SUS. E SUS ele corresponde aí por 20, 25 só do custeio. E a Branco também é apoiadora do Pequeno Príncipe, que é um dos melhores hospitais pediátricos do mundo, que serve o SUS. Então, olha que coisa linda a gente conseguir ter uma empresa numa comunidade que prospera e que deixa parte dessa prosperidade impactando a comunidade. Essas coisas são bacanas. Isso me enche de orgulho e eu tenho certeza que isso volta para mim. Você chegar na empresa e ter uma empresa com um ambiente positivo, lógico que ele é um ambiente profissional, mas por que ele não pode ser um ambiente de sorrisos, de gargalhadas? Concorda? E a gente sabe que uma gargalhada faz bem à saúde. E por que nós não vamos praticar isso? Não é mesmo? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Mas não só no ambiente profissional, né? Em casa, dar boas gargalhadas, você na rua cumprimentar uma pessoa. Né? Eu tenho uma mania Mania não, eu tenho o costume, né? Assim, eu tenho um cachorro de 2,5 kg, né? Mas quando ela caminha na canaleta ali, ela parece que ela acha que tem 50 quilos, né? De tão forte que ela fica, né? E, poxa, caminha na canaleta, e tu passa por uma pessoa ali na contramão, né? Tu não poder conversar, eu converso com todo mundo, dou bom dia, boa tarde, boa noite, e vamos que vamos. Se chegar na tua casa, o porteiro cumprimentar, conversar, será que a gente não pode, né? Ser carismático com todo mundo, ter ter uma vibe positiva, cumprimentar, conversar, eu acho que é por aí. Então eu tenho a minha fé, prego ela, tento apoiar as pessoas, também peço muita ajuda, isso também é uma grande verdade. Eu tenho meus momentos de ficar sozinho e tentar esvaziar a nossa mente, né? Difícil, hein? Difícil. A brincadeira do meditar, né, de deixar a nossa mente plena, é uma coisa super difícil, mas ela faz um bem danado. Ela fez um bem danado, né, para que a gente possa manter o ritmo. Então, acho que é um pouquinho assim. Eu acredito muito no meu Deus, né? Dando um nome, mas ele pode ser qualquer nome, porque ele é meu, né? Eu frequento qualquer casa, qualquer entidade, me sinto muito bem, porque a energia que esses lugares têm são fantásticos, me carrego de energia, e aonde eu vou, eu tento levar essa energia. Uma energia positiva, uma energia alegre, para que a gente possa contagiar os ambientes que a gente frequenta. E isso, com toda certeza, gera muita coisa boa por aí. Muito obrigada, Juliano. Grandes, grandes exemplos de espiritualidade da forma mais profunda que poderia ser. Da prática, né? Profundo, eu acho que é prático. Eu acho que o dia a dia pode ser tão simples, né? Da maneira da gente causar uma boa impressão, mudar o dia de uma pessoa. Tem tanta maneira fácil de fazer isso, né? Olhar no olho, né? Poxa vida, né? Cumprimentar uma pessoa, isso não faz mal para ninguém, mas faz um bem danado. A profundidade mora na simplicidade, né? Principalmente nesse caso. Juliano, chegamos ao fim, então eu gostaria de pedir para você 2 coisas. Se tem alguma pergunta que eu não tenha feito e você gostaria que eu fizesse, ou sobre algum assunto que você gostaria de falar. E segundo, uma mensagem, além de todas as que você já registrou aqui na conversa, uma mensagem que você gostaria de deixar nessa conversa que fica eternizada aqui no mundo digital, para ser ouvida por outras pessoas e até por você mesmo, quem sabe. Com certeza, sempre. Eu acho que uma coisa que a gente não falou um pouquinho, mas eu acho que faz parte, né? Eu acho que, e eu tenho certeza que
quando a nossa sociedade, a nossa comunidade possui organizações prósperas, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, eu acredito muito nas empresas que são ambidestras. Eu acho que essa é uma mensagem legal. Então, uma empresa ambidestra, para mim, até a ambidestria é um tema bastante falado ultimamente, né? Então, a ambidestria, para mim, nesse momento, quando eu falo das organizações, ele está muito focado em, claro, defender o ano corrente, né? Que no nosso PPR, que eu falo para todo mundo que o nosso ano corrente, a metade do PPR é o ano corrente, a outra metade é os futuros anos da Brand, né? Então, eu acredito que toda organização deveria focar em estabelecer suas metas sempre de curto prazo, né? Eu acho que são extremamente importantes, porque é isso que paga os boletos, é isso que mantém a existência da empresa, ao mesmo tempo que a gente precisa ter o tempo para pensar na empresa no futuro, né? Não adianta, a gente não pode pensar no futuro quando o futuro chegar, porque pode ser tarde, né? Então, eu acredito que toda empresa que tem uma boa governança, e eu acho que as empresas merecem e precisam ter uma boa governança para que elas continuem prosperando e criando impactos a todo o ecossistema. Ela necessariamente precisa pensar no curto prazo, mas ao mesmo tempo ela precisa, e eu sei que é difícil, mas ela precisa guardar um tempo para pensar na empresa daqui 3, 5, 10 anos, dependendo do segmento de atuação, para que ela continue sendo perene, para que ela continue tendo prosperidade e para que ela continue impactando a todos. Eu acho que esse é um ponto legal, né? A aplicação da boa governança com esse movimento de curto, médio e longo prazo. É o que faz as empresas chegarem aos 90 anos, que a empresa Branco vai completar em 2026, e eu não vejo a hora de chegar a isso. Ao mesmo tempo, pode passar devagarinho, né? Para a gente aproveitar ele o meio tempo. E como mensagem final, que você me perguntou, eu gosto de ter uma expressão que eu gosto muito de dizer aqui, que o maior concorrente da Branco, ele é a Branco do ano passado, né? E a gente renova isso todo ano. Isso quer dizer que continuamente a gente precisa melhorar, continuamente a gente precisa evoluir, né? Nós precisamos continuamente nos capacitar para que a gente não perca valor de mercado, né? Para que a gente continue tendo um ambiente extremamente competitivo. E essa minha fala, ela serve tanto para uma organização, mas ela também serve para a pessoa, né? Até que a gente consiga pendurar chuteiras de fato, e até em preparação a isso, a gente precisa continuamente nos aprimorar. O Juliano do ano que vem, ele tem que ser mais competente do que o Juliano de 2024, para que eu continue gerando impacto, mas para também que eu seja competitivo no mercado de atuação, né? E para que eu possa criar as condições para um dia eu poder também pendurar minha chuteira com tranquilidade. Então, eu acho que é um pouquinho disso, Gabi, né? Um pouquinho de equilíbrio, mas ao mesmo tempo muito suor, né? Aquele momento da inspiração, para que a gente continue vendo o dia a dia e planejando o futuro sempre. E o futuro nunca chega, né? Por isso que é bom estar sempre pensando nele. Muito bom. E o futuro vai chegar cada vez menos, porque eu duvido que um dia você vá pendurar suas chuteiras. Quer dizer, você pode até pendurar as chuteiras, mas aí você já vai ter vestido alguma outra coisa diferente para seguir fazendo o que te dá prazer, que é transformar, que é impactar, que é conseguir perceber que a tua atividade, que a tua atuação, que você é uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas, nos negócios e no mundo. Muito obrigada, Juliana. Obrigada demais pela conversa. Eu adorei, tenho certeza que quem nos assistiu, nos ouviu também. E vai ficar guardada para você ouvir quantas vezes você quiser. Com toda certeza. Vai ficar assim. Vai ficar junto com o nomezinho, essa bandeira que eu defendo com unhas e dentes, 24 horas por dia. Eu te agradeço pelo convite, de verdade, agradeço muito. Sabe que eu sou fã de vocês, né? Da Ágil, do Grupo Propósito. Sou um grande seguidor de vocês. Vocês são ditadores de tendência. Então é bom sempre estar perto daqueles que ditam as tendências do mercado. Eu agradeço demais, muito obrigado mesmo, tá? Um excelente final de dia, né? E um excelente fim de semana, porque sextou, né?
Exato, para nós aqui sextou com um sol lindo em Curitiba. Seguimos juntos, Juliano, espero poder também contribuir com você e com teu time aí muitas e muitas outras vezes. Conte com a gente sempre. E para vocês que nos assistiram e nos ouviram, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio da Aju Talks. Nos vemos na próxima conversa. Muito obrigada.